é de praxe, depois de experimentarmos essas bênçãos, cantarmos um hino, não é? Louvarmos ao Senhor pelas suas bênçãos. E de fato tem sido uma delícia, um deleite para as nossas almas, o banquete que o Senhor nos tem preparado para esta escola bíblica, ouvindo o pastor Gilberto Gil, pastor Elianai Cabral e agora também o pastor Abraão de Almeida. E a propósito, não é? Eu acredito que o pastor Silvino, com a secretaria, com a coordenação pedagógica, ao colocar aí o agendamento das matérias, enfim, para este momento termos uma palavra sobre louvor, não é? Porque depois de tantas bênçãos, não é? Nos resta então louvar o precioso nome do Senhor. Nós vamos ler em João capítulo 4, versículos 20 a 24. João capítulo 4, meus amados irmãos. Versículos 20 ao 24. Obrigado, meu irmão. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Tome o vosso assento, por gentileza. Nós temos aí, diante dos nossos olhos, neste pequeno roteiro, e colocamos inicialmente a palavra culto. Aqui é o ponto de partida, quando estudamos a respeito de liturgia. Foi colocado aí pela secretaria como matéria relacionada ao Novo Testamento, mas precisamente é liturgia. Obviamente que os irmãos pensaram na liturgia neotestamentária, sem dúvida alguma. Então, o nosso ponto de partida é considerar a palavra culto. Culto é a adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas e em qualquer religião. Cultuar nada mais é do que render culto. A palavra culto, que vem do latim cultus, que significa literalmente veneração. Quando pensamos em culto, cultuar, devemos ter em mente a palavra homenagem. Quem cultua, presta homenagem. Cultuar é homenagear, honrar, elogiar. Quando se presta alguma homenagem, obviamente que nós evocamos, nós publicamos as virtudes, as qualidades do homenageado, as virtudes daquela pessoa. Meus irmãos, estou pensando que se em nossas reuniões de culto, se não prestamos homenagem ao Senhor, não estamos cultuando no pleno sentido da palavra, não publicando os seus atributos
Então nos enganamos e tudo pode ser aquela reunião menos culto ao Senhor. Nós estamos vivendo uma época tão difícil como igreja na terra, quando observamos quanta ênfase que se dá à personalidade humana em nossos cultos. Cultos, diria eu, antropocêntricos, isto é, quando o homem é o centro daquela reunião. E aí temos, por sua vez, pessoas presunçosas, arautos presunçosos, cantores que amam os holofotes e os confetes. Mas a palavra do Senhor nos recomenda de como deve ser o nosso culto. O verdadeiro culto, o culto que Deus aceita, o culto que Deus recebe, é aquele culto onde Cristo, Jesus, é o centro das atenções. Disse Davi no Salmo 16, não tenho outro bem, Senhor, além de ti. Eu estava lendo há pouco Lucas capítulo 4, versículo 20, quando o Senhor Jesus, naquele dia, na sinagoga em Nazaré, lia o rolo do profeta Isaías, exatamente onde temos hoje a marca do capítulo 61, e diz que após o término da leitura, todos os olhares, todos os olhos estavam fitos nele. Este é o verdadeiro culto. Quando todo o louvor, toda a homenagem, toda a atenção se volta para ele. O Salmo 29, aquele salmo que fala da voz do Senhor, que é cheia de majestade, o salmista diz ali, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. E lá no finalzinho do salmo, diz o versículo 9, e no seu templo cada um diz glória. Seja assim o nosso culto. O Salmo 115, diz o salmista, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. Que tenhamos então o mesmo discernimento do salmista, o mesmo discernimento de João, lá no mar de Tiberíades, que quando observou o milagre de a rede cheia de 153 grandes peixes, compreendeu que aquele que deu a ordem que estava na praia era o Cristo redivivo. E João bradou dizendo, João 21, verso 7, é o Senhor. Só pode ser o Senhor. É o Senhor. Eu observo que em muitas reuniões, em muitos cultos, após estes cultos, alguém diz assim, mas é o fulano, é o cicrano, é o evangelista que por aqui passou. Porque para acontecer algo extraordinário em nossa igreja, como de fato aconteceu, é porque esse elemento, ele é canela de fogo, ele gospe brasa e pinga azeite, não é? Mas que possamos cultuar ao Senhor, de tal maneira que o nosso coração, os nossos olhos estejam voltados para o Senhor e digamos como disse João, é o Senhor. O salmista no Salmo 118 disse, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aprendamos também com o apóstolo São Paulo, que adorava ao Senhor, dizendo, meus irmãos, aquele que é poderoso para fazer primeiro tudo, segundo muito, terceiro mais, quarto abundantemente, quinto além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí Paulo acrescenta, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, isto é, durante a vida da igreja na terra, e por toda a eternidade, isto é, para todo sempre. Amém. A agência divina de adoração a Deus na terra chama-se
igreja. Quando nós pensamos na palavra culto, devemos cuidar também com o que se denomina hoje de ministração horizontal. Horizontal. Nós temos que ministrar aos santos. Fomos chamados para ministrar aos santos. Mas no que tange a adoração a Deus, muita gente se perde na condução do culto, no oficiar o culto, no celebrar o culto a Deus, com essa ministração horizontal, quando de fato deveria ter um sentido vertical, porque deve ser da terra para o céu, da criatura para o Criador. É do tempo para a eternidade, não é mesmo? É do limitado para o ilimitado Deus, o grandioso e eterno Deus. Mas o que se vê hoje é do púlpito tão somente para o povo. Vamos cantar para o povo. Eu vou gravar esse hino porque o povo gosta. E aquele departamento, aquele jovem, aquele irmão que chega para o pastor e diz: convida tal cantor porque a igreja gosta, o povo gosta. E nem sempre Deus gosta. O louvor é para o Senhor. Não, eu gosto desse hino, que esse hino é bom, não é? Esse hino dá para sair sapateando, que é uma beleza, né? Mas, meus irmãos, que todo louvor seja voltado para o Senhor. Lembrai-vos que cultuar é homenagear. Cultuar é elogiar, é enaltecer os atributos do homenageado. E como é bom estar num culto e poder cantar grandioso és tu. E dizer: tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há. Isto é muito bom. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no Salmo de número 27, versículo 4, que na casa do Senhor nós temos muitos privilégios. Mas Davi destaca 3. Primeiro ele diz morar. Depois ele fala da segunda bênção na casa do Senhor, contemplar. E depois ele fala, em terceiro lugar, de aprender. O aspecto pedagógico do templo, da casa do Senhor. Primeiro morar, habitar na casa do Senhor. E ele diz, ele é tão enfático que ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa eu morar na casa do Senhor. Eu li a respeito de uma ilustração de uma irmã, já idosa, amava a casa de Deus, primeira que chegava ao templo, frequentadora assídua dos trabalhos da igreja, não faltava um culto, fazia parte do coral, do círculo de oração, da assistência social, do grupo de visitação das irmãs, não perdia um culto sequer. Ficou doente. E aí, nos seus 50 anos de fé, ela ouviu pela primeira vez que não poderia ir à igreja por um tempo. E aí o médico disse: a senhora ficará 90 dias de repouso em casa. Deu inflamação nas veias, e o médico da família, disse: a senhora precisa atentar para esta recomendação. Ela disse: mas doutor, a minha igreja. A primeira coisa que ela lembrou-se foi a igreja. Aí o doutor disse assim: a senhora é muito teimosa, eu a conheço. Quantos membros tem a sua igreja? Ela disse: tem 400 membros. O médico disse: então, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. A senhora precisa atentar para a recomendação médica. A sua igreja passa muito bem sem a senhora. E ela disse: mas eu não passo sem a minha igreja, doutor. Não passo. Esta realmente morava na casa do Senhor, morava. Tem 4 tipos de pessoas com relação à casa de Deus. O primeiro grupo é aqueles que nunca vieram. Nunca vieram. Não fazem ideia como é um culto evangélico. Não fazem ideia como é a casa de Deus. O segundo grupo é o grupo dos que sumiram. Sumiram, desapareceram, já foram, já estiveram, já participaram, já louvaram, já pregaram, desapareceram. Os que sumiram. O terceiro grupo, os que fazem uma visita, tipo beija-flor, não é? Vem, desaparece, daqui a pouco aparece de novo, fazem uma visita. Eu tenho um querido irmão que é candidato agora para esse próximo pleito eleitoral, até estava brincando com ele esses dias, mas rapaz, você está tremendo, não sei como é que você consegue assistir 6 cultos numa noite só, não é? Os nossos queridos e abençoados políticos, né, estão nesse grupo aqui que fazem visita. O quarto grupo,
os que moram na casa do Senhor, moram, habitam. E por isso, diz a Bíblia, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então Davi fala desses três privilégios, três bênçãos da casa do Senhor. Habitar, segundo, depois ele fala contemplar. E aí nós temos, irmãos, a bênção da adoração. Contemplar a formosura do Senhor. E em terceiro, aprender no templo. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então temos a palavra culto nessa introdução, e aí temos a palavra liturgia. Liturgia, entendemos e colocamos aí culto, ritual instituído por uma igreja. E nós temos aí pelo menos duas definições para o termo liturgia. A definição popular simplista, e aonde se diz o seguinte, que a palavra liturgia é usada com referência à forma prescrita de culto. E eu observei aí o seguinte, que para a maioria dos crentes e líderes evangélicos, falou em liturgia, diz, para lá com isso, rapaz. Porque liturgia amarra o Espírito Santo, não é? Liturgia é um programa ou roteiro de culto frio, sem liberdade de expressão, sem liberdade do Espírito. Para lá com essa palavra liturgia, alguém diria. Mas o termo liturgia, nós sabemos que liturgia é culto. Liturgia é culto. E nós notamos, irmãos, porque tem gente que diz assim, não pode haver regras, não pode haver, não tem que ter protocolo. Não, mas observe só que a Bíblia também recomenda, faça-se tudo com decência e ordem, obviamente debaixo da unção do Espírito Santo. Quando a gente lê no livro de Levítico, o culto levítico, observe as regras para o culto levítico. A forma organizada no tempo de Salomão, de Davi, para, melhor dizendo, Salomão, para os cantores e sacerdotes no templo. Toda aquela organização não impediu a descida da glória de Deus. Basta ler 2 Crônicas, capítulo 6, 2 Crônicas, capítulo 7. No tempo de Neemias, no capítulo 8, Neemias, está ali o registro, o avivamento que ocorreu foi precedido por muita organização e ordem. Diz que cada um estava no seu posto. O apóstolo Paulo, por sua vez, ensinava que o culto deve ter boa ordem, isto é, boa organização. 1 aos Coríntios 14, versículo 40. Faça-se tudo com decência e ordem. Então tem muita gente que, por ignorância, falta de maturidade, se torna tão espiritual, mas tão espiritual, que repudia qualquer forma de liturgia, abominando a boa ordem do culto. Alguns chegam ao extremo de confundirem espiritualidade com relaxo. Um pastor amigo meu contou-me que, visitando uma igreja que estava experimentando um avivamento, dizendo estamos em avivamento, e ele contou-me que antes de entrar para o templo, ele foi pentear o cabelo no toalete da igreja, para se arrumar a gravata. E um irmão que chegou, não é, cuspindo brasa, pingando azeite, e disse assim, mas por que o senhor está se arrumando desse jeito? Nós vamos ao templo agora, o culto já começou e está caindo glória e fogo e brasa e anjo voando, e para que ficar se enfeitando desse jeito? No avivamento não precisa dessas coisas não, quer dizer, tem avivamento, não precisa escovar o dente mais, estamos em avivamento, não precisa se pentear o cabelo, vai ficar que nem a gata borralheira. Muito bem, mas meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina a respeito da decência e da ordem também e muito mais no avivamento. Meus queridos, a definição bíblica teológica, ela diz que a liturgia é o serviço religioso de adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode haver culto sem liturgia, nem liturgia sem culto. Pois culto é serviço religioso e serviço religioso é liturgia. Logo, culto é liturgia. Então, liturgia é a manifestação que o homem dá,
isto é, a manifestação responsiva do povo de Deus que anela pelo reencontro do terrenal com o divino. É no momento do culto em que a alma se derrete. É no momento do culto em que o coração se abre. Aquela alma sedenta, como bem disse Davi no Salmo 42, como o cervo brama, suspira, anela pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Primeiro termo que vimos aí, culto, liturgia. Terceiro, a palavra louvor, ato de louvar, elogio, glorificação, fazer apologia. E Moisés, após a passagem do Mar Vermelho, aquele renomado hino cântico de Moisés, Êxodo 15, quando ele lembra da vitória do Senhor sobre Faraó e o seu exército, e Moisés então canta: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lembrei-me agora dos filhos de Coré. O Salmo 46, o Salmo 47, o Salmo 48 também, composição dos filhos de Coré. E o Salmo 46, aquele precioso salmo, o salmo mais amado por Lutero, Salmo 46, quando este dizia para Filipe Melanchthon, leiamos e cantemos o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. O Salmo 47, os filhos de Coré nos convidam: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Como é bom louvar ao Senhor. O Salmo 48, por sua vez, se inicia: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, no seu santo monte. Quando a gente vai lá para o livro do profeta Isaías, aquele encontro maravilhoso que ele teve com o Senhor da glória, assentado no seu trono, observando os serafins, diziam um para o outro, diz o texto, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Lembrei-me também de Maria, Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Zacarias, por sua vez, logo à frente, no mesmo capítulo 1 de Lucas, Zacarias canta: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Estou lembrando também do apóstolo São Paulo, que sabia o que significa ou que significava louvar ao Senhor. Nós temos vários textos de Paulo louvando ao Senhor. Um deles, em Romanos capítulo 11, após falar das profundidades ou da profundeza de Deus, das suas riquezas, das riquezas profundas do Senhor, dos seus caminhos maravilhosos, inescrutáveis. Então ele canta: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas a gente também, nesse momento, podemos nos reportar ao Apocalipse, que o livro do Apocalipse é um livro de música, para quem não sabia, e de muita música. Capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos encontrar o cântico da criação, não é? O cântico para o Criador, porque criaste com teu poder. Capítulo 5, nós temos ali o cântico da redenção. Capítulo 15 do Apocalipse, nós vamos encontrar o cântico de Moisés. Certamente é este de Êxodo, capítulo 15. Mas tem também o cântico do Cordeiro. E lá no final, no Apocalipse 19, nós vamos ver o cântico das bodas, 4 aleluias, e depois os anjos cantando: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Não sei se a música é assim, esta eu criei, mas a letra é essa mesmo. Então o Apocalipse é um livro precioso de música,
E nós temos ali os 24 anciãos do capítulo 4 do Apocalipse, cantando: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, devo ter em mente que devo elogiar a Jesus em meu culto. Meus irmãos, hinos que falam mais no inimigo do que em Jesus, hino que deixa o anjo tal mais famoso do que Jesus, isso tudo está errado, não é? Mas o hino que fala de adoração, que diz grandioso és tu, isso é elogiar. Culto é homenagear ao Senhor. Ele é homenageado, então a gente vai enaltecer o quê? Os atributos dele, as qualidades dele, né? Mas é um tal de mete a espada no diabo, quebra a costela dele, a clavícula, arranca a orelha dele e por aí vai. Mas onde está a nossa homenagem ao Senhor da glória em nossos cultos? Então, minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Redentor onipotente, poderoso Salvador. Olha que lindo. Advogado onisciente é Jesus, meu Salvador. Oh, da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Amém? Ó, que maravilha. Meus amados irmãos, que bom, não é? O texto áureo com a verdade prática. Nós temos aí o ponto adoração. O dicionário brasileiro Globo diz que adoração é culto a Deus, amor profundo, veneração. Dicionário Luft diz que é o ato de render culto à divindade. Mas a adoração também é amar ao extremo. Diz o Aurélio que é render culto, amar de forma extremada, venerar, amar de todo o coração. O apóstolo São Paulo, no Cântico de Vitória, em Romanos 8, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. João capítulo 21, por 3 vezes o Senhor pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Eu entendo ali, meus irmãos, que a condição sine qua non para ser pastor tem que amar a Jesus. Tem que amar a Jesus. Meus amados, então adorar é amar. Amar ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, com todas as nossas forças. Seja o Senhor objeto único de todo o nosso amor. Recentemente, um querido pastor amigo entrou numa profunda depressão, assim como Elias,
assim como cada um de nós passa por momentos difíceis na vida. E ele contou-me que depois de um ano nesse quadro tão difícil, desejoso de deixar o ministério, a igreja, ele foi para um local de oração. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apesar de toda esta luta que estou passando, mas eu te amo. E ele disse: não tinha resposta, o céu parecia estar de bronze. E deu 1 hora e 2 horas, 3 horas de oração. E ele, sem forças, caído ao chão, com o rosto no pó, ele disse: Senhor, eu te amo, eu te amo. E uma luz iluminou seu coração, ele sentiu tanta paz com a glória do Senhor. Ele ouviu o Senhor dizer por 3 vezes: eu também te amo, eu também te amo, eu também te amo. Levantou-se e prosseguiu a sua jornada. Meus irmãos, adorar é mais do que um momento de culto coletivo. Adorar é mais do que a nossa reunião onde vemos os irmãos e cantamos glória a Deus e aleluia. Adorar seja um estilo de vida para cada um de nós, aonde no serviço a Deus, no cuidar da família, nas nossas tarefas diárias, manifestemos o nosso profundo amor àquele que nos salvou, porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos dizer amém por isso, meus irmãos? Deus em Cristo vos abençoe ricamente e que amanhã, concedendo-nos a oportunidade, o Senhor, retornaremos para prosseguir com este assunto. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos encerrando. De